Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Esse é o vídeo de número 439, onde eu estarei deixando registrado aqui a leitura do capítulo 13 de 2 Crônicas. Vamos de leitura bíblica? No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel, de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 excelentes guerreiros. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouça-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Quem quer que se consagre com um novilho e 7 carneiros, pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor, o nosso Deus, e não o abandonamos, os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonial pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco. Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá virou-se e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou o Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo o exército e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron, com seus povoados ao redor. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido.
Aleluia, louvado seja Deus, né? Que belíssima aí nós estamos lendo a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 13, ele narra a guerra entre Abias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Apesar de estar em desvantagem numérica, 400.000 contra 800.000, Abias, na aliança com Deus, Abias confia na aliança com Deus e derrota Jeroboão. O capítulo destaca a superioridade da fé sobre a força física e a infidelidade de Israel. Esses 22 versículos nós podemos esboçá-los da seguinte maneira: versículo 1 ao 3, o contexto da guerra; 4 ao 12, o discurso de Abias; 13 ao 15, a batalha e a fé; 16 ao 20, a vitória de Judá; 21 ao 22, a prosperidade de Abias. A aplicação de 2 Crônicas, capítulo 13, nos dias de hoje, destaca a vitória baseada na confiança em Deus e não apenas na força física ou recursos humanos. Abias, mesmo em desvantagem numérica, venceu Jeroboão ao depender de Deus e seguir suas diretrizes, servindo como lição de que a fé, fidelidade e o clamor a Deus superam obstáculos aparentemente insuperáveis. Algumas aplicações no nossos dias de hoje. Primeiro, confiança acima da capacidade. A narrativa ensina a não confiar apenas em habilidades próprias ou recursos materiais, mas depositar a confiança em Deus. Priorizar a presença de Deus. Judá venceu porque o Senhor estava com eles, reforçando que a presença divina é mais importante que a força numérica. Fidelidade em meio à crise. Abias, apesar de um reinado curto e imperfeito, demonstrou fé ao confiar na aliança de Deus. A fidelidade do Senhor, mesmo quando a maioria se desvia, é essencial. Clamor em momentos difíceis. Quando cercados e em desvantagem, o clamor a Deus é a chave para a vitória, conforme demonstrado pelos homens de Judá. Verdadeiro líder espiritual. O capítulo sugere que o líder deve ter uma experiência pessoal com Deus e não se apoiar apenas em tradições ou linhagens. A lição desse capítulo, ou seja, a batalha pode ser grande, mas a dependência de Deus transforma lutas em vitórias espirituais. A batalha pode ser grande, mas a dependência de Deus transforma lutas em vitórias espirituais. Louvado seja Deus. Fica então a leitura do capítulo 13 de 2 Crônicas. Um grande abraço desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.